Bom dia, tudo bem com você? Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. A paz do Senhor. Que a sua noite de sono tenha sido uma noite de um sono reparador e seu amanhecer esteja sendo um amanhecer abençoado por Deus. A minha oração nessa manhã é que a presença do Espírito Santo de Deus continue na sua vida. Mesmo em meio a momentos complicados, mas tenha certeza, nós não estamos só. E eu quero te convidar agora a orar. Orar a oração que Jesus ensinou. E interessante que nós estamos numa semana bem próxima à comemoração da Páscoa. Passou o Domingo de Ramos, né, quando Jesus entra em Jerusalém, montado num jumentinho, e as pessoas aclamando, e toda aquela festa. E nós estamos nos aproximando da Semana da Páscoa, que se festeja muito, mas o que eu quero te falar é que esse Jesus, que foi dado em sacrifício, ele se entregou como sacrifício vivo, pela nossa salvação, como um presente de Deus para a nossa vida. Ele, antes de ser crucificado, ele sempre ensinou aos seus discípulos. E ele ensinou uma oração. E é essa oração que eu quero te convidar agora para orar. Vamos orar então a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que temos de estar aqui mais essa manhã. Obrigado, Senhor, pela vida de cada família aqui representada. Obrigado, Senhor, pelas respostas à oração. Obrigado pelas curas, obrigado pelos livramentos. Nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui mais uma vez, celebrando a vida, celebrando a vitória na cruz do Calvário. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te agradecemos por tudo. Continua conosco e fala aos nossos corações. Amém. Olha só, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, tem um livro, 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16, tem um versículo aí, versículo de número 7. Nós vamos meditar a parte B desse versículo, mas eu quero ler o versículo todo. Se você puder pegar a sua Bíblia, pega a Bíblia aí, um instantinho. Se não, você escuta a leitura. Diz assim, 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 7. Diz, porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Nós vamos meditar nessa segunda parte. O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aqui nós estamos naquele momento em que Deus manda Samuel ir à casa de Jessé para ungir Davi como rei. Mas ele não está sabendo até agora que era Davi. Ele só obedeceu, ele foi à casa de Jessé. E quando chega lá, ele é bem recebido, era um profeta que estava chegando, era uma pessoa bem considerada, e ele chega com aquela missão.
E aí acontece uma coisa, quando começa a vir os filhos de Jessé, Samuel ele olha pela aparência, pela estatura, pela beleza, pela postura, e o Senhor diz: não, não é esse. Você está olhando o exterior, mas eu olho o interior. Não é esse aí. Até que passa todos os filhos de Jessé. E o Senhor vai dizendo: não, esse não, esse não, esse não. Porque o olhar de Deus para nós é diferente do nosso olhar para outras pessoas. Nós olhamos a aparência, nós olhamos como está vestido, como fala, se está com um bom perfume, se está tomado banho, se está... Sempre assim. Como se porta, qual é o tom que fala. Isso é normal para nós. Mas só que Deus, ele olha o coração. A palavra de Deus diz que do coração procede as saídas da vida. A palavra de Deus também diz: escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Então o coração é a sede das emoções. Muitas vezes alguém diz assim: você está meio diferente, meu coração está muito triste hoje. Não é assim que a gente se refere? Ou então coloca a mão no coração, faz oração com a mão no coração. E aqui o Senhor está dizendo assim: porque o Senhor não vê como vê o homem, mas olha para o coração. O homem vê o exterior, Deus olha para o interior. Então nós precisamos tomar cuidado quanto a isso. Ai, mãe Vailza, mas como é que eu vou tomar cuidado do meu coração? Vendo as suas emoções. Talvez você seja uma pessoa, eu não te conheço, conheço algumas pessoas que são inscritas nesse canal, mas não todos. Mas talvez seja uma pessoa que guarde raiva, guarde muito rancor, tudo se chateia, vive sempre de cara fechada. Então comece a se alegrar diante do Senhor, porque o coração alegre faz o nosso rosto ficar bonito, aformoseia o rosto. E você não quer ficar uma pessoa feia, uma pessoa desagradável, não é? Quando a gente vê uma pessoa com a cara muito fechada, a gente sempre se preocupa: será que aconteceu alguma coisa, não é? E às vezes a pessoa diz: não é meu jeito assim. Mas muitas vezes a dor está no coração e não tem com quem desabafar. Veja que nós temos um Deus em quem podemos confiar. Então, nessa manhã, faça um exercício. Comece a glorificar o Senhor, mesmo que você não possa falar em alto e bom som. Mas glorifique ao Senhor dentro do seu coração. Comece a se alegrar com a presença do Senhor que está conosco nesta manhã, que está pronto a nos ouvir, a nos alegrar, a transformar a tristeza em alegria, porque Ele é o dono de tudo. Talvez você esteja esperando uma resposta de um exame que fez, uma resposta médica, até pediu alguma coisa a Deus, está esperando há tanto tempo. Quem sabe não é hoje o tempo que Deus preparou para alegrar o seu coração com essa notícia? Compartilhe conosco o seu testemunho e continue se alegrando no Senhor. E aqui Samuel pergunta se acabaram-se os varões. E é quando vem Davi, que estava trabalhando no campo com as ovelhas do seu pai. E quando chega, o Senhor diz: é esse que eu quero que unja. Então, Deus não olha para a aparência. Talvez você diga: mas ninguém me olha. Deus está olhando para você. Deus sabe o seu potencial.
Deus sabe as noites que você passa clamando ao Senhor por cada pedido de oração que chega na sua mão. Então, se alegre na presença do Senhor nesse dia, porque Deus está olhando o nosso coração. Como está o nosso coração diante de Deus nesse dia? Se por acaso estiver triste, clame ao Senhor, Ele vai alegrar o seu coração, como tem alegrado o meu coração. Olha que coisa maravilhosa, e isso é gratificante, sabermos isso. Davi vivia trabalhando lá com as ovelhas do seu pai. Davi era muitas vezes menosprezado pelos seus irmãos, mas Deus olhou e viu a capacidade de fazer daquele jovem um grande rei. Então, que o Senhor Jesus continue nos abençoando, que essa palavra permaneça no seu coração. Nós não precisamos agradar a todos. Não pense nisso. Eu tenho que viver sempre sorrindo para agradar todo mundo. Não é assim. Nós precisamos estar diante de Deus com sinceridade e deixar que a alegria do nosso coração transpareça na nossa face e isso seja um grande testemunho de Deus na nossa vida, de como Deus faz na nossa vida e as bênçãos que Ele nos dá. Nós precisamos nos acostumar a compartilhar testemunhos de vitórias, de bênção. Talvez você diga assim, mas às vezes a gente conta um testemunho e vê cara feia. Problema de quem fez a cara feia. Problema, você recebeu sua bênção. Então se alegre na presença do Senhor. Quando nós nos alegramos na presença do Senhor, quantas vezes nós somos abençoados quando ouvimos alguém contar um testemunho de uma bênção recebida. Isso nos anima, isso nos leva a querer orar mais, clamar mais, confiar mais e nos alegrar mais no Senhor, porque o Senhor, o homem vê o exterior, mas o Senhor olha para o coração. A nossa meditação hoje está sendo em 1 Samuel capítulo 16, o versículo 7, a segunda parte. O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E os olhos do Senhor estão voltados para o meu coração e para o seu coração. Então vamos continuar nos alegrando na presença do Senhor. Deus continue nos abençoando. Amém.